Se inscreva no canal e ative o sino para ficar por dentro do nosso conteúdo. Hoje, bafão, hoje vamos conversar com a Rebeca Lemos, que é uma jovem estudante que entende tudo de Big Brother. Então, nosso objetivo agora é o quê? Falar do BBB. Boa noite, gente. Tudo Tudo bem? Como bem, vocês estão? Paula? Como Tudo bem, estamos Tides? aí? Tudo ótimo. Olha só, aqui, Ah, se a gente falar junto, aí o outro não escuta o que a gente fala. E eu quero primeiro me apresentar, porque tem gente aí que não me conhece. Eu sou a Tânia Cantora, Tânia Correia, sou cantora, empreendedora, sou coach e a Rebeca vai se apresentar para a gente. Essa menina que manja tudo de BBB, meu Deus do céu. Ela vai dar uma aula para mim, porque eu não manjo nada de BBB. Mas o pessoal está me cobrando tanto sobre BBB que eu trouxe você. Vamos lá, fica à que vontade. legal. Boa noite, pessoal. Sou a Rebeca, Rebeca Lemos. Sou estudante, prestando concurso público, né, para o Enem, Medicina. E nas horas vagas eu assisto BBB e a gente vai comentar sobre o que está rolando lá dentro. Isso. Então, o que eu. Como é que chama? A palavra-chave que era Carol com K acabou saindo. E eu hoje vi uma coisa em Taubaté, um Ah, outdoor enorme escrito assim: gente, tirem a Carol com K do BBB. E eu não acreditei naquilo, cara. Eu queria que você contasse sim, pra gente. Você falou uma coisa outro dia para mim, eu queria que você repetisse para o pessoal sobre o ódio que une as pessoas. Conta aí um pouquinho sobre isso. sim. Eu participo de um grupo no TikTok que fala sobre psicólogos, filosofia, sociologia e conta mais sobre como que funciona o comportamento humano, etc. E dentre esses TikTokers, vamos dizer assim, quem trabalha lá no TikTok, ele cita a escola de Frankfurt, que fala sobre a indústria cultural, que grosseiramente fala que o que mais une as pessoas no momento, tipo, o maior número de pessoas, justamente é o Infelizmente. ódio. Infelizmente, porque se você parar para pensar, você fala, não, acho que não, as pessoas já se juntaram para fazer coisa boa. Assim, ó, se a gente pensar, as pessoas querem uma coisa boa porque o resto, porque antes passaram raiva, né? Pensar na Revolução Francesa, passando fome, por ódio lutaram por um lugar melhor, mas por ódio, para tirar a Dilma aqui no Brasil, por ódio, e tudo isso junta as pessoas. E não foi diferente, né, com a Carol Conká, porque até que a audiência estava meio camaleando, assim, as pessoas não estavam assistindo muito, mas ela era uma participante muito esperada pelas pautas que ela trazia fora do BBB, né? De pauta racial, feminista, várias pautas. Então, quando ela foi anunciada, a gente comemorou. Putz, agora, ó, caraca, agora vai ser Estaremos sendo bom. representados. Sim. E aí, quando ela entrou, ela já entrou fazendo aquelas maldades com a Juliette, que é bem espontânea, né? Aquela pessoa que chega e fala, nossa, quero ser sua amiga. E chega lá e fala assim, nossa, eu gosto de você, brincando, mas muitas vezes as pessoas, como não conhecem ela, acabam lidando com, tipo, água invasiva. Como assim? Acabei de te conhecer. Ela poderia. Então, como que a Carol lidou com a situação? Ela começou a excluir ela do restante do pessoal. Como ela é uma pessoa muito influente e lá na casa era mais famosa, as pessoas queriam se unir a ela, né? Então ela falava mal, falava, mentia sobre a Juliette, falando que ela queria se aparecer, pegar todos os homens da casa e começar a fazer picuinha. E acabar, eu acho que quando a gente está na escola, a gente sofre aquela coisa do isolamento, já é ruim, muito ruim. E então imagina numa casa que só tem aquelas pessoas, 24 horas, pressão psicológica, calor, frio, só passa tudo. E todo mundo te isola. Então o pessoal começou a ficar assim, ó, eita, peraí, não, Carol Conká?
E ela começou a zoar o sotaque dela, falando que o pessoal da terra dela, que ela é de Curitiba, ela falava. Assim, desse jeito. Eu sou de Curitiba, o pessoal da minha terra tem cultura, tem educação. Como se ela não tivesse educação. E se referindo a falar alto, que ela fala alto e fala muito, e aquela coisa. Então Sim, as pessoas começaram a falar: Meu, o que que tá acontecendo? A gente tem que tirar esse mal daí. E aí todo mundo começou a ver. Todo mundo. A audiência da Globo foi lá em cima. E aí tudo acontecia, o pessoal, putz, temos que tirar, temos que tirar. Até que uma integrante, né, uma participante, a Sara, indicou ela diretamente pro paredão. E a gente pirou, todo mundo comemorou, teve fogos em um monte de lugar. não, Porque aqui eu pensei que estava tendo um jogo de futebol, porque eu não assisto BBB. Eu fico sabendo no outro dia as coisas que acontecem e tal, porque não dá tempo, né? Eu estudo também, e os meus horários são meio corridos e à noite eu uso para estudar. Então eu estava aqui e tal, de repente escutei fogos, aí escutei uma pessoa gritar na rua, uma pessoa gritar. Aí, uma mulher, aí a gente falou assim, eu falei para minha filha, eu falei, nossa, que exagero, né? Uma pessoa não pode estar normal para gritar assim. Meu, foi sim, incrível. Aí eu escutei os fogos, eu lembrei da história da Carol. Eu falei, pode ligar a TV que ela saiu. E foi fatal, cara. Muito louco isso. foi muito, parecia jogo Copa do Mundo. O pessoal se juntando tudo para tirar uma pessoa só. A última vez que eu vi o pessoal tão unido foi no impeachment da Dilma, porque nossa, foi muito assim, o Meu, pessoal postando ao mesmo tempo. Fora Carol, saiu, não sei o que lá. Foi um evento muito, muito forte no Brasil. sim. Olha, Vitória Alves está dizendo, Rebeca Lemos, você é linda. Ai, linda, obrigada. Um A beijo. Vitória está dizendo maravilhosa. Ai, E a Vera, a obrigada. Verinha, arrasou, a Verinha disse. Obrigada, Obrigada, Verinha. Vera. Então, e aí, como ficou diante de, por exemplo, uma pessoa como eu que não acompanho com frequência, para mim, assim, quando a Carol saiu, meio que acabou a graça, entendeu? As poucas notícias que eu tenho, vou ser bem sincera para você. O Fiuk, não sei porquê, queria que você me contasse, porque ele ficou meio mal visto e ficou invisível na casa, porque ele é filho do Fábio Júnior. Então, assim, a gente. E outra, ele é um lindo, sabe? Então a gente tem uma ideia de que ele vai chegar e vai roubar a cena. E aí, de repente, disseram que ele estava chorando, não sei o quê. O que aconteceu com o Fiuk? Conta para mim. O Fiuk entrou e tinha várias fãs aqui fora, né? Então era esperado realmente que ele fosse o galã da edição e tudo Sim. mais, que fizesse aquelas cantadas, aquele jeitinho, que a gente já espera, até porque é filho do Fábio Júnior, Sim, tem essa Munguinho, né? expectativa. Só que aí, o que aconteceu? Como o ano passado a pauta militante foi bem forte, esse ano eles ficaram com muito medo de serem cancelados. Então, era um show atrás de show. O que, que o Fiuk fazia? Ele ficava assim: Ai, meu Deus, me desculpe por eu ser um homem branco, Ai, que cis, não sei o que ridículo. lá. Tipo, forçando a barra. Ninguém é desse jeito o Sim. tempo todo, né? E aí ele Sério? chorava por qualquer coisa. Porque ele estava emocionalmente abalado com outra coisa, não era nem com o BBB em si. A gente não sabe muito, a gente não sabe como funciona lá dentro, né? Até porque tudo é feito para você pirar. Porque é o que Sim, dá dinheiro, dá audiência e para da eles, né? audiência, é verdade. Uhum. E aí ele chorava por Ó, qualquer coisa. Ele foi. groselha, você nem deve saber o que é isso. Olha, eu tomava quando era pequena, minha vizinha dava pra gente. Groselha com água com gás, vira refrigerante. Ui, pessoal, mas é verdade, né? Uma Faz delícia. sentido. Vamos lá, vamos lá. Então, e aí, você Então, acha que lá dentro ele foi manipulado a ter essa postura ou manipularam ao redor dele para que ele se sentisse pequenininho e explodisse? eu acho que da minha percepção, em nenhum momento diminuíram ele em si. Ele entrou na pauta que estavam falando, tanto que na primeira semana, uma jogadora chamada Lumena, ela criticou os meninos se vestirem de mulheres
falando que as pessoas morrem, drags trans morrem diariamente, é verdade, por isso. E os homens, na maioria, né, nesse caso, nosso cenário brasileiro, são os que mais criticam. E aí nessa, a casa já mostrou para que lado que ela iria. E aí eu não sei se era um jogo dele, não tem como saber se é um jogo dele, se despertou Sim, alguma coisa nele, mas ele sim. chorava por tudo. Ele chorava por tudo. Meu, ele tava Por com qualquer saudade da casa coisa. dele. Aí ele Ele tava chorava porque com... porque tinha uma barata ali. Aí chorava porque tinha que matar ali, que tinha que cozinhar lá. Aí as pessoas ficaram tipo, meu Deus, o Fiuk é um chorão. Cara, você sabe que o Cadu, meu marido, ele dá aula em Alphaville, né? Ele dá aula de guitarra, teclado e etc. E ele tem uma aluna, porque ele dá aula nos condomínios onde moram essas pessoas famosas. Eu, por Uhum. exemplo, já cantei no condomínio que mora o Portiolli, o Fábio Júnior, Muito legal. a filha do Silvio, a Patrícia Bravanel. Então, assim, a gente tem meio que um acesso fácil ali de ver esse pessoal. E aí o Cadu dava aula para uma menina que morava vizinha do Fiuk. Ela era doente pelo Fiuk, cara. E louco, Que você imagina legal. só você ser rica, morar do lado de um cara rico que você é louca por ele. E ela Não, ficava deve ser esperando ele sair incrível. no portão, sabe? Aquelas coisas assim. E eu Sim, tenho a deve ser melhor muito ideia bom. dele, assim, sabe? Porque não sei se né, não é do seu tempo, mas eu assisti a Casa dos Artistas. Foi o primeiro BBB que teve, só que chamava-se Casa dos Artistas. E ele veio dos Estados Unidos e o Silvio Santos que trouxe a Casa dos Artistas. E a Casa dos Hum, Artistas só tinha artista mesmo. E um dos artistas que, por sinal, ganhou foi o Supla, o filho do senador, né? Do ex-senador. E incrível, assim, porque eu tive essa associação. Eu achei que ele ia ser, o Fiuk ia ser semelhante ao Supla, porque o Supla, ele é um roqueiro incondicional, um punk louco, entendeu? Mas, cara, ele tem uma educação que dentro da Casa dos Artistas, ele ganhou, porque ele conquistou o Brasil inteiro. Ele tinha sim. uma educação, um jeito meigo de falar. Ele era aquele que ordenava tudo, que fazia tudo ficar em ordem, sabe? Ele surpreendeu todo mundo. E ele, aquelas Aham, correntes, sabe? Aquele cabelo espetado. sim. Você falava, meu, esse cara, Deus me livre. Entendeu? Ele sabe que ele chega e meter o pé na porta para entrar nos lugares. Uhum. E o Supla, ele era um amor, cara. Ele era um amor, tanto que lá ele namorou com uma moça que é uma atriz da Globo hoje. E, cara, ela se apaixonou de quatro pelo Supla. Porque quem não se apaixonou? O Brasil inteiro se apaixonou por ele. Então, Aham. agora, quando teve esse BBB com artistas, eu imaginei que o Fiuk poderia ser um segundo Supla. Semelhante. Aquele cara que é ser Aham. meiguinho, carinhoso, filho do Fábio Júnior, que é um doce, entendeu? Mas, cara, de repente ele apagou a própria luz lá dentro, pelo que eu Sim, percebi, né? sim. Ele começou a ficar bem apagado mesmo. Ele tava com as olheiras muito grandes, muito fundas, e aí ele sempre tava com o cabelo na cara, tipo, parecia que ele não tava querendo se cuidar mesmo. Eu acho que as primeiras semanas, como eles falam, são as mais difíceis. Né? Você tá longe da sua família, longe do mundo, não tá conectado a nada. Então, ele deve ter sentido bastante. E aí, até teve uma brincadeira que fizeram falando assim, gente, o Fiuk morreu e tá lá, eles não tiraram o corpo. Olha lá, ó, ó Tanto o Turcão, esse Turcão aqui já deu uma entrevista pra gente, ele é pai do Rafael Barcelão, que quinta-feira que vem vai estar com a gente. Boa noite, Olá! Turcão. Um beijo! Larissa, ó a Larissa Costa aí. Oi, Lari! Ó, Beijo, obrigada! Michele. Michele, Oi, querida, obrigada, Michele! gente, pela companhia. E eu queria que você me Obrigada! contasse, Rebeca, como é Hum, que você está vendo hoje? Vamos colocar assim, que a Carol tinha um posto assim, né? Lá no meio da galera. Ela tinha dois postos. O posto de ser a sem educação, a ignorante, a grossa, a decepcionante, né? Aquela que falou que era que representava os negros, que representava a mulher, que representava tudo, não representava nada. Ela simplesmente fez todo mundo que seguia ela ficar com vergonha de segui-la.
E ela tinha uma outra posição, qual era? A posição da mais top da casa, vamos dizer assim. Então, hoje, quem você vê que é a mais top ou mais top da casa, tá? Que é aquele cara que você fala assim, todo mundo quer estar perto dele, como queriam estar perto dela no começo. E quem é aquela pessoa que está decepcionando e enchendo o saco lá dentro, que você acha que deveria sair? Conta pra mim. Ó, junto com a Carol, quem se aliou bastante a ela, todas as ideias, pelo que aparentava, era a Lumena, uma participante do Pipoca, que é as pessoas que não são famosas. É uma Olha lá, pera só um psicóloga. pouquinho, Rebeca. Tem um rapaz aqui, o Carlos Eduardo, está dizendo que a Ah, namorada do Supla era a Bárbara Paz. Pronto. Muito muito obrigada, obrigada pela Carlos Eduardo. informação. Carlos Eduardo, se você for solteiro, depois me liga, tá? Sim. Então, a Lumena, ela fazia parte do grupo. Ela ficava apontando literalmente o dedo na cara principalmente do Lucas e da Juliette. E ela Foi ela falava que mal tirou a do. Carol? Não. Oi? Quem tirou a Carol de lá? Quem Aquela colocou que deu ela o pro veredito. paredão? Quem indicou ela para o paredão? Foi a Sara. Ah, tá. Então não foi essa daí que você está falando. Não, essa não. Essa era aliada dela. Tá. Então, ambas tinham a mesma postura. Ambas tinham a mesma postura e agiam da mesma forma. Só que quem era a cabeça era a Carol, por quê? Porque ela era famosa. Então, o pessoal se aliava bastante a ela. Então, a gente fez nós do Twitter, né, que é o que mais movimenta, etc. Fizemos uma imagem que a gente falou, vamos eliminar um por um, que era do grupo da Carol. Pessoas que viam acontecer toda essa barbaridade e concordavam, não discordavam e ainda alimentavam aquilo tudo. Nossa. Como o Projota, a grande decepção. Projota foi uma grande decepção. Por quê? Porque as músicas que ele canta pregam o amor, não a igualdade, mas o respeito com o próximo e que ele passou porque ele passou, mas hoje ele é um cara mais forte. Só que lá na casa ele se mostrou muito baixo. Ele Sim. ficava zoando. Tem uma cena muito assim, dura, que é assim, ele não faz na cara. Ele não era que nem a Carol que chegava e falava o que estava acontecendo. Tá. Ele fazia na escondida. Então, o Lucas, que é o que pediu pra sair, na segunda semana de Big Brother, é muito fã do Projota. Ele falava, no primeiro dia, ele falou, cara, sou seu fã, você é meu ídolo, etc. E o Lucas faz rima. Ele rima, faz parte de grupos, Ah, etc. tá. E aí ele fez uma rima com o Projota. Cara, vamos rimar. Aí tá, rimaram. Só que depois que acabou, o Lucas saiu todo feliz por ter conseguido ter aquela conquista. E o Projota dando risada dele, falando que nem ele não sabia nem rimar. E ficava imitando ele. Nossa. Tipo, deu um negócio, sabe? Foi muito decepcionante. Além dele Sim. ficar zoando também a Juliette e falando que o outro grupo, entre parênteses, foi o que ele falou, é um grupinho de merda, ele falava. Nossa. Então, a postura dele mostrou que talvez ele não fosse aquela pessoa que ele pregava nas músicas dele. Sim. Então, ele, a Lumena, são os candidatos mais fortes a sair nesse final de semana, mas tudo depende de como vai ser, entendeu? Mas a pessoa que tá, acho que quando a Carol Conká saiu, a dinâmica deles mudou, porque eles falaram, meu Deus, com quem que eu vou me aliar? Quem estava forte até o momento, que tinha voltado de 2 paredões, era quem? Era a Sara, que tinha tinha mandado o Nego Di pro paredão, que saiu com 98,76% de rejeição. E agora, né, a Carol, que saiu com 99,17%, e ela voltou de 2 paredões, então falaram, pô, ela é forte, eu tenho que me unir a ela. Então as pessoas estão se unindo a ela e ao Gil, que também é um parceiro, é uma aliança da Sara no jogo. Então, eu acho que consequentemente a Juliette, que faz parte desse grupinho que foi isolado no começo. Lá Então eu dentro tem vários acredito. grupinhos ainda. Oi? Lá dentro existem vários Eu não tô conseguindo grupos te ouvir. que se formaram.
Você tá no mudo na minha ligação. Não, não, tava falando com você. Nem mexi no celular aqui. Eita, Vê se não é eu não você. sei se foi o meu celular. A Eu Suelen vou tá falando sair e vou aqui. voltar, Fora, Lumena! Então sai e ok? volta. Que eu não tô te ouvindo. Já volto. Vamos lá. Deu um probleminha no celular da Rebeca e ela já tá voltando. Voltei, voltei. Foi um errozinho, uma coisa ruim que deu aqui no celular, mas já tô de volta. Então, olha só, a Então, Suelen está dizendo boa noite. A Suelen foi uma das pessoas que ganhou anteontem um sorteio que nós fizemos aqui. Ela ganhou um day use. Amanhã ela vai no Hotel Fazenda Vale dos Gansos ó, aproveitar. parabéns. Essa aí tem sorte, hein? Olha o que ela está dizendo aqui, Rebeca, olha só. Ela falou, fora Lumena. E aí ela disse o seguinte, ó, agora eles estão bonzinhos, mas eu não acredito na Lumena e nem no Projota. Eu concordo totalmente com ela. Quando o Projota, enquanto o Nego Di e a Carol Conká estavam na edição, eles estavam super maldosos no mesmo nível que eles. E depois que ambos saíram, se pagaram de bonzinhos, começaram a se aliar ao grupo que era isolado, que se juntaram justamente porque foram isolados por bater de frente com a Carol. E eu Tá. também não caio nessa, não. Lumena tá dando muito. Ai, meu Deus, quietinha na dela. Mas a gente não acredita nisso, não. Não acreditamos. O Projota e a Lumena vão rodar igual os outros, porque fizeram a mesma Sim. coisa. E você, e como é que é lá dentro? Conta para mim, vários grupinhos. Ah, olha só, a Luciana Monte é a Lu. A Lu é a Luciana Monte, do buffet Luciana Monte, lá da Zona Sul do Jabaquara. Lu, boa noite, seja bem-vinda. Ela está Boa dizendo assim, ó, noite. tem que sair Projota e Lumena, dois falsos em tudo que falam. Viu só? É. Concordo plenamente. E olha, agora o Carlos Eduardo está dizendo que o voto dele vai para o Kleber Bambam. Tem que falar para ele que, meu, Kleber Bambam, ele está votando no grupo errado, na época errada, no tempo errado e na live errada. Tem que voltar um pouquinho no tempo, não é agora ainda não. Já Então, foi. Rebeca, me conta uma coisa lá dentro, essa história de grupinho. Eu vi uns momentos assim em que alguém falou, ah, agora tem o grupinho tal. No dia que a Carol saiu, quando eu estava assistindo, que eu falei, putz, agora eu quero ver o que aconteceu. E aí eu vi os grupinhos, realmente. Aí tinha um grupinho lá que ficou uma vida lá, conversando e tal. E outro lá, e o outro nem ligou. Como é que é isso? Eles montaram grupinhos agora para se fortalecer? Como é? Então, no começo, quando todo começo você busca aliados, mas geralmente é dupla, né? Ah, vou ver você, vou ver você, vou ver você. Porém, o que aconteceu? No começo, todo mundo queria ficar junto com a Carol Conká. Até porque, imagina, você vê uma pessoa tão influente lá fora, dentro do Big Brother, você quer ficar perto. Vamos batalhar para ver quem consegue, né? Ficar com Sim, ela. sim. Então, era no começo, bem no comecinho, era um grupo só, com a Carol. Porém, aconteceu a primeira briga, a primeira discussão, que foi com a Juliette. E aí eles isolaram a Juliette, como eu falei, né? Ficavam zoando do sotaque dela, falando que ela não, que ela era contraditória. Eles abafaram tanto ela que ela acabou se sentindo dessa forma de verdade, que é como o bullying, é um reflexo do bullying na sociedade. A pessoa pode não ser daquela forma, mas de tanto todo mundo ao redor dela falar que ela acredita. Então, é muito importante ver tudo isso que aconteceu na casa, porque é um reflexo da nossa sociedade, Baixa né? a autoestima, né? A autoestima da pessoa baixa, e você sabe que baixou sua autoestima, todo o restante dá ruim, né? Sim, ela ficou 3 dias sem dormir, com medo. Ela ficava em hipervigilância, ela não conseguia, ela chorava o tempo todo. As pessoas viam e ignoravam. Até que teve uma vez que teve um jogo de discórdia, que é um jogo que eles fazem para tipo, causar discórdia mesmo. Sim, Eu ainda não estava nesse momento acompanhando diretamente, então eu não sei como foi que funcionou. Só sei tá. que eles começaram a atacar muito
A Juliette. Ah, E a Sara, que era do grupo deles, esse grupão que a gente chama, sim, saiu em defesa dela, falando que não é bem assim, vamos acalmar, a sim, menina, o que vocês estão fazendo com ela não é humano. É, sim. e também o Lucas tinha sido. O Lucas teve um comportamento bem agressivo com relação a uma participante, a Kerline, eu acho. Eu não lembro muito bem o nome dela, porque foi logo na primeira semana que ela saiu. Tá. Eu não vi certinho como que foi o posicionamento dele. Eu não sei, eu acho que, pelo que eu vi as pessoas falando, assediou e começou a falar besteiras, coisas que não deveria. Sim. E o que aconteceu? Isolaram ele também, só que com ele foi diferente. Com a Juliette, eles pegaram, eu acho que a mente da Carol foi muito ruim, porque ela lidou com os traumas de cada um, mesmo sem conhecer. Nossa. Sim, porque quando você olha para a Juliette, você pensa, ela é a pessoa que gosta de fazer amizades, ela fala bastante. E o que que ela fez? Ela fez assim, entre aspas, né? Porque se só faz se você quiser. Mas Sim, ela montou todo aquele esquema, né? sim. Pra ignorar ela, pra ela não ter amigos, que era o que ela queria, e pra ela não Isolar. falar. Sim, então enquanto ela falava, eles bloqueavam ela. A qualquer momento. Ela queria falar, eles não deixavam. Falavam Nossa. mais alto que ela, ou falavam entre eles alto para que ela não conseguisse falar. E com o Lucas, foi do jeito que a vida dele é. Apontando o dedo, chamando ele de, desculpa a palavra, vagabundo, falando que a pauta dele é errada, acabando esculachando ele. Parece que ela sabia direitinho como mexer com cada integrante. Então, todo mundo que batia de frente com ela, ela fazia caveira para casa, para que todo mundo votasse e eles saíssem. E nesse jeito dela fazendo isso com a Juliette. Manipulando. E exatamente, muito manipuladora, manipuladora. Então, nesse joguinho, entre ela fazer isso com o Lucas e com a Juliette, eles se juntaram para que eles pudessem se ajudar. Ambos queriam sair da casa. A Juliette também queria. Só que o Lucas fez a musiquinha lá, coxinha, croquete, pica, Juliette, e aumentou a bola dela. Foi muito bonitinho. E Legal. nesse jogo da discórdia, a Sarah também falou que ela não ia criticar o Lucas porque ela não ouviu a parte dele. E que era o Tá. que as pessoas estavam fazendo, só ouvindo a parte da Carol, mas não ouvindo a parte dele, que é Sim. muito ruim. Então, ela começou a ficar perto deles, do G4 que a gente chamava, porque depois eram os três, Sara, Juliette e Lucas. Depois, o Gil, que é o Gilberto, ele estava conversando com o Arcrebiano, que é um dos participantes, que saiu na segunda semana de Big Brother, ou terceira, não estou me lembrando direito. E ele falou: Eu acho que a Carol é a vilã dessa edição. Eu Pensou? não concordo com os posicionamentos dela, com a manipulação, então eu vou sair fora. E ninguém conseguia bater de frente com ela por medo dela fazer alguma coisa com eles. Sim. Então, ele saiu. E nesse dia tinha a prova do líder. E ele falou pra Carol: se eu pegar o líder, você vai pro paredão. E ela falou: bom, se você quer colocar no paredão, é porque você me vê na final. Aí ele falou: não, não, é porque quem eu coloco no paredão sai. Então, naquele momento, formaram-se o G4, que era todo mundo que foi não humilhado, os humilhados pela Carol e os Sim. que bateram de frente com ela. Então, Tá. era o grupão, com todo mundo, e o G4. Então, todos eles estavam armando para que eles saíssem. Então, formou dois Hum, grupos. Com o passar do tempo, formaram-se as plantas, que são as que não fazem nada. Não sim. fede nem cheira. As Entendeu? pedras. É as pedras, não A comprou nada briga, larga. tá lá que é quem? VTube, que já era uma youtuber, que a gente já sabia que ia dar ruim, por quê? Porque ela é conhecida por cuspir na boca de um gato. Ai, meu Deus. Dentre os vídeos que ela fez, ela pegou, abriu a boca do gato e cuspiu. Ah, Sem noção total. Thaís, que é uma outra planta, que a gente chama, que não faz nada, não fede nem cheira. E ela dá em cima do Fiuk. Ela quer ficar com o Fiuk. É o que ela ah, quer. tá. A vida dela, resume, é isso lá dentro.
Temos o João, que até pouco tempo o pessoal nem lembrava que ele estava na casa, de tão discreto que ele é. Uau. Muito discreto. A Camila de Lucas, que é uma youtuber muito incrível, eu seguia ela. Ela faz maquiagem, ela testa maquiagem para peles negras, o que é muito difícil de você ver no YouTube. Se você colocar base boca rosa, Sim, teste. O que mais aparece é a pele branca. E ela tá. tem, o diferencial dela é que ela falava mal da maquiagem se fosse ruim. Então ela chegava assim, ó, essa maquiagem aqui, ó, não funciona. E Sim, a que gente legal. pensou que ela seria a, Topíssimo. mas ela foi planta. Também foi planta. Sem opinião, né? Sim, é tipo assim, ó, não vou me meter com ninguém, eu vou ficar na minha. Então, eu acho que assim, quem não. Eu já assisti alguns BBBs no passado e tinham pessoas ali que, pelo amor de Deus, tinha uma louca lá, aquela que pegou até o meme dela, né? Que ela falava assim: Olha ela, né? Você sabe? Tinha uma loira que ela pegava as panelas, o pessoal brigava com ela de noite, quando era de manhã ela acordava mais cedo e ficava batendo a tampa de panela, acordando Eu todo acho que eu mundo sei logo quem é. cedo, sabe? Então, assim, Aham. eu vi alguns BBBs, assim, que era... Eu sempre percebi que quem ficava no BBB eram pessoas de personalidade marcante, sabe? E não pessoas, assim, plantas, vamos dizer assim, sabe? Essas pessoas que ficam escondidinhas atrás ali, porque de repente não vai aparecer. Então eu não Sim. vi mais o BBB dessa forma. E parece que esse está sendo diferente, porque esse, antigamente, quando as pessoas se escondiam, que elas ficavam meio quietinhas, aqueles que tinham mais força já iam eliminando esses caras, entendeu? Ele já indicava esses caras e já ia limpando e tirando. Na verdade, apareciam aqueles que eram fortes também, mas eles se uniam e saíam tirando os mais fraquinhos, entendeu? Sim. Se uniam para Sim. poder ficar. E uma coisa também que Uhum. acontecia muito nos BBBs anteriores é que existia muito casalzinho. Por quê? Porque a audiência, quando era casalzinho, aumentava para aquele casalzinho e aí eles ficavam mais tempo na casa, entendeu? E eu percebi que nesse parece que não tem como é que chama? Reciprocidade de sentimento, como você falou da menina, né? E não Uhum. tem uma sintonia entre eles ali de falar, você. Porque eu acho que o Supla, quando eu falei do Supla e da Bárbara Paz, os dois meio que foi um truque da Bárbara Paz para ficar mais tempo na casa. Então ela foi lá e Sim. se juntou com o Supla, que era o queridinho da casa, entendeu? Sim. E fez casalzinho. E casalzinho sempre dá edredom que dá audiência, entendeu? E eu vi que nesse caso agora parece que não tem isso, né? Sim, o público agora que assiste BBB mudou, que é justamente os mais jovens, dentre, sei lá, 14 a 20 e poucos anos. São os que mais têm tempo, assim, entre aspas, para ficar vendo. E sim, essa estratégia de casalzinho sempre deu muito certo em todos os realities. Todos os realities. Você juntava e aquela pessoa, nossa, vamos colocar eles pra final, porque os dois precisam ir para a final. Sim, exatamente. Só que nesse não tivemos. Temos um casal que é o Arthur e a Carla. O Arthur, ele fazia parte do grupão que se aliava a Carol e ficava no meio. Aquela coisa lá que falam, né? Diga-me com quem tu andas, que direi quem tu és. Ele Pois até não é. poderia ser tão ruim assim, mas eu, por exemplo, não consigo ficar perto de pessoas maldosas, porque eu não sou. Então eu não Sim, conseguiria ver, por imagino. exemplo, a Juliette sendo humilhada daquela maneira e continuar do lado da Carol. Sim. E a Carla, ela é uma das plantas, ela é uma neutra, neutra. E ela se juntou com ele, só que a imagem dele tá manchada aqui fora. Então Putz, a imagem dela meio que deu uma balançada. E eu acho que o casal em si tem que ser dois bons. Porque se for um ruim e um bom, o público aqui fora acha que os dois têm que ser julgados iguais. entendi, entendi. Entendeu? Bom, então, Mas só resumindo isso. agora, quem você acha que nesse momento vai ser o próximo a sair? Ó, hoje vai acontecer uma dinâmica. Eu acho que 10h50 começa o BBB
e uma pessoa que atendeu o Big Fone vai indicar 3 pessoas ao paredão. Dentre essas 3 pessoas, mais uma vai ser indicada pelo líder. E essa vai direto pro paredão. Acredito eu que quem o João vai indicar pro paredão é o Projota. Por quê? Porque o Projota tava com um sistema de mandar plantas, como ele diria. Que é realmente, e não fazem nada, então eles vão sair. Sim, Realmente sim. é o que ele pensava. Só que o que eles fizeram lá dentro fez com que as pessoas ficassem abaladas aqui fora. Então, quando ele falou isso pros amigos dele, ele não pensaria que o João ganharia a prova do líder. Mas o João ganhou. Então, acredito que ele vai indicar o Projota. Tá, Então, eu acho que se ele indicar o Projota sai. sai. Tá. Ele só precisa ir pro paredão. Então, pra mim, o meu palpite, que o próximo que vai sair é o Projota. Domingo. Não, terça-feira. Tá. E quem você acha que é o queridinho ou a queridinha da casa no momento? Nesse momento, exato momento, Sara e Juliette são as favoritas. Tem o Gil também, só que ontem as pessoas entenderam que ele estava traindo as meninas, mas ele estava só... É que assim, ele é amigo da Lumena. Ele não sabe o que a Lumena fez, ele não faz ideia, ele não tá vendo o que a gente vê. Assim, Então ele estava falando, ajudando ela a ficar na casa, porque é alguém que ele quer como aliada. tá. E as pessoas interpretaram que ele estava traindo o grupo dele. Mas não estava. Ele estava só se aliando, porque querendo ou não, só um ganha. Então você tem que se aliar com todas as pessoas. Mas, assim, são esses 3. O G3 que a gente chama. Gilberto, Juliette e Sara. São os queridinhos da casa. Tá. Então, se hoje fosse a final, nós teríamos esses 3 aí como os 3 da final lá. Com certeza. Eles Tá. são E os você, finalistas desde... E você, em quem você votaria para ganhar se a final fosse hoje e fossem esses 3? Juliette. Juliette é a minha favorita. Ela, com certeza, o crescimento dela no jogo, ela trouxe à tona vários demônios dela, vários traumas, e ela conseguiu lidar com isso, voltar forte, e ela, sem humilhar ninguém, ela corrige o que os outros fizeram com ela. Ela é amiga de todo mundo, ela é muito engraçada, eu adoro as coisas que ela fala. Então, pra mim, a Juliette é a finalista. Pra mim, quem ganha essa edição do BBB 21 é a Juliette. Ah, que legal. Agora me diz uma coisa, você aceitaria ir pro BBB, Rebeca? É muito louco isso, né? Porque a gente tem uma ideia de como é aqui fora, mas a gente não faz ideia de como é lá dentro. Imagina, você não consegue nem ir ao banheiro porque você vai estar sendo vigiado o tempo inteiro. Mas eu acho que talvez eu aceitaria, porque eu acho que eu não seria uma pessoa que destruiria ninguém lá dentro, porque eu não concordo com isso. Não teria a postura da Carol. Eu faria um entretenimento lá, porque é o que o povo gosta. E eu acho que eu aceitaria, dependendo também da época que você me perguntar. Hoje eu digo que talvez sim. Talvez daqui a 2 anos eu falo que não. E você aceitaria? Então, eu acho que não. Eu acho que diretamente eu já não aceitaria. Porque, primeiro, porque eu acho que é meio que fica. Eu estou no melhor momento da minha vida, onde eu tenho 1000 planos e todos engatilhados. Então, eu acho que se me tirasse desse momento que eu estou vivendo agora, não ia ser bom para mim, sabe? Aí você pode pensar, poxa, mas você é cantora e tal, seria legal. Por esse lado, puxa, seria muito legal, né? Mas eu já tenho uma carreira, eu canto há 28 anos, entendeu? E eu já abri show de um monte de gente famosa. Então, para mim, essa coisa de estar perto do famoso, de ter acesso ao famoso, não é nada assim extraordinário, entendeu? E assim, na minha filosofia, no meu propósito, eu canto exatamente para quem eu quero, entendeu? Eu quero ser uma pessoa que não tem essa fama, eu não gosto da fama, sabe? Eu gosto do sucesso, é diferente, entendeu? Então hoje eu não aceitaria justamente por isso, porque eu acho que é me privar de estar vivendo esse momento que está tão bom, sabe? Que nesse momento, não. De acordo com a minha vida, não. Mas se eu fosse pensar assim, que de repente na casa, sei lá, ia
fazer uma projeção. Se eu tivesse a sua idade, por exemplo, pô, eu acho que eu ia por causa da projeção que ia me dar sendo jovem, entendeu? Sim. Mas hoje que eu já sou uma pessoa madura, que já tenho as minhas escolhas, eu não iria, não. Não ia acrescentar muita coisa na minha vida. Porque Sim. eu já vi, Rebeca, muitas pessoas no BBB que eram, não existiam, tá? Eram aqui fora pessoas que não tinham fama, entraram para o BBB, ganharam o BBB e desapareceram. Entendeu? Então, assim, eu não vejo essa coisa de falar assim, vamos te projetar e tal. Eu não vi isso em nenhum BBB, sabe? Eu vi pessoas que foram convidadas para participar de uma entrevista, para participar de outra entrevista, e apareceram no BBB por acaso, e saíram de lá e por acaso foram convidadas. Elas viraram celebridades BBB, entendeu? Na verdade, não tinha muito talento, então virou celebridade BBB. Depois que caiu a bola, passou aquela fase, entrou outro BBB, a pessoa sumiu de novo, entendeu? A Elisângela chegou atrasada. Elisângela, que negócio é esse? Onde estavas? Ei, maninha! Então, assim, nós hoje temos no BBB, vou te falar por que é que você diz para mim, olha, a maioria das pessoas hoje que assiste o BBB são os jovens. Eu vou dizer para você por quê, na minha concepção, né? É que o BBB, ele teve uma fase muito decepcionante, sabe? Teve uma fase de nhenhenhê, para poder ter alguma coisa de valor lá dentro, para chamar atenção, não que fosse valor de verdade, mas coisas para chamar atenção lá dentro, precisou ter edredom todo dia, sabe? Precisou entrar nessa fase. Então, eu acho que é muito apelativo. E por ser apelativo, ele acabou ferindo a família brasileira, entendeu? Então, a família em si parou de curtir BBB e ficou meio assim, marginalizado, sabe? Quem assistia BBB é porque não tinha boa índole, não gostava de coisas boas, né? Sim. E aí eles colocaram esse BBB agora meio que com artistas e tudo mais, que são artistas da juventude, para poder trazer essa geração que até então não ligava para BBB. Então, trouxe o quê? Os fãs desse pessoal, né? E trazendo os fãs desse pessoal, o BBB tinha audiência. E aí, por exemplo, eu como mãe, vejo que a minha filha ou meu filho está assistindo o BBB e vem com um comentário interessante, de repente eu vou até lá e assisto, entendeu? Então é algo assim que, para induzir, né? Isso aí é a mídia, né? Para induzir a galera a assistir, eles colocaram pessoas lá dentro polêmicas. E vou te falar mais uma coisa, eu já vi muita coisa na Globo, eu já vi a Globo fazer muita coisa. Eu já vi a Globo tirar o Serginho Grossman do SBT e deixar ele, contratar ele e pagar ele durante 2 anos, deixar ele na geladeira guardado 2 anos, para ninguém lembrar do cara, para colocar o cara num programa 1h30 da manhã, entendeu? E depois hoje é 11h30 da noite, tá? A Globo ela manipula. Então, a Carol, quando ela deu a entrevista lá na Ana Maria Braga, não sei se você assistiu, mas o que ela disse? Ai, gente, eu estou com um problema e eu preciso de tratamento, entendeu? Então, assim, eu acho ainda, sabe, sinceramente, que ela foi muito corajosa de falar tudo o que ela falou, entende? Eu acho que tem muita coisa em jogo, sabe? Eu acho que pode ter sido ainda manipulação. De acordo com tudo que eu já vi na Globo, eu ainda acho que pode ter sido manipulação. Como você mesma disse, olha, ela sabia as feridas das pessoas. Ela botava o dedo na ferida das pessoas. Como é que ela sabia disso? Então, ela pode ter sido preparada para ir até lá, porque ela estava no melhor momento também dela, tá? Eu assisti ela na MTV, na posse lá de vários prêmios que o BTS ganhou, né? Foi premiado. O BTS, para quem não conhece, é uma banda é um grupo de dançarinos e cantores que são coreanos. E assim, a Coreia é desse tamanho, Rebeca. Invadiu os Estados Unidos e conquistou os Estados Unidos, entendeu? Então, assim, eles foram muito astutos, porque os meninos se vestem muito bem, eles falam muito bem, sabe? Eles têm uma postura intocável. Então, eles não são aqueles meninos que você fala assim, daqui a pouco esse daqui engravida alguém, sabe? Não é nenhum brasileirinho que tá lá. É um coreano muito regrado, entendeu?
E aí eles conseguiram estar lá nos Estados Unidos ganhando vários prêmios, vários. Não foi num dia só que apareceu eles foram galgando, sabe? Foram conquistando. E aí, numa dessas vezes que eles estavam lá ganhando o prêmio, recebendo o prêmio, a Carol estava fazendo a apresentação da MTV. E ela estava apresentando e você via, cara, que, assim, para mim ela é muito artificial, sabe? Sim. Eu não consigo dizer que aquela menina é autêntica, porque para mim ela é muito artificial. E ela é realmente um personagem, sabe? Sim. Eu não sei como ela é na vida real, mas ela é um personagem. Então lá ela fala, ai, porque eu adoro esses meninos, ai, porque o BTS, eles são sensacionais, e e tititi. Aí quando ela foi parar no BBB, ela encontrou um cara lá que é idol, que é, como é que chama? Quando uma pessoa curte, vamos dizer assim que é um fã, né? Sim. É ARMY, do BBB, do BTS, chama-se ARMY os fãs. E aí esse cara é fã, e ele tava lá dentro, e ele, tipo, olha, eu vi você lá falando na MTV e tal, também gosto de K-pop. E aí ela tirou o cara grandão e falou, eu não gosto de K-pop, eu acho aqueles meninos uma porcaria, e daí pra lá. Aí você imagina, o país inteiro, cara, e quiçá o mundo assistindo o BBB, cara. As pessoas que curtem o BTS, elas matam e morrem por causa do BTS, entendeu? Então, a partir daí, ela fez um exército contra ela. Ela conquistou um exército contra ela, entendeu? E ela foi falsa, cara. Ela não só foi falsa lá dentro, com as pessoas que estavam lá, mas com a vida dela, porque sendo uma profissional, você imagina, você é uma profissional, você vai lá e faz a minha apresentação, porque a Tânia é sensacional. E aí quando você está lá na casa, que tá todo mundo assistindo, até você ir no banheiro, você dá uma dessa? De falar mal? Entendeu? Então, assim, eu acho, sabe, que foi manipulação. Mas isso a gente só vai saber quando ela já foi idosa e ela contar quanto ela ganhou nessa pegada, entendeu? Porque, como ela citou na Ana Maria Braga, o filho dela estava sendo ameaçado, a família dela estava sendo ameaçada, né, por causa da postura dela dentro do BBB. O que é absolutamente errado, né? A partir do momento em que você faz alguma coisa de ruim, e principalmente uma coisa de ruim assim, falar, ela não encostou a mão em ninguém, ela não matou ninguém ali, literalmente. Ela falou e ela simplesmente estava num jogo, num reality. Agora, por causa disso, você vai lá na casa dela, vai botar uma arma na cabeça da mãe dela, do filho dela? Uma coisa não justifica a outra. Exatamente. Né? Fora assim, você vai falar, eu tenho toda a minha família negra, entendeu? Eu sou a única que nasceu transparente, que a minha mãe dizia que eu era transparente, né? Ela falava, você é amarela. E, cara, esse lance de, porque eu estou representante da mulher negra, entendeu? E chega lá e dá desfaz de alguém, não interessa se a pessoa é preta, branca, amarela, se ela é legal, se ela é chata, desfaz de alguém. Você não pode dizer que você representa alguém se você tem uma postura dessa, entendeu? Então, para mim, assim, a Carol, ela foi manipulada e pode se preparar porque, com certeza, teve alguma coisinha. Ela foi lá para agitar essa água, entendeu? Como ela está no melhor momento da carreira dela, ela já foi para agitar logo, sair. Agora ela vai fazer o tratamento, entre aspas, e daqui a pouco ela volta, ótima. Me tratei, gente, eu estava louca, mas agora passou, entendeu? E vida que segue. Sim, é muito louco porque esse mundo da mídia, principalmente a Globo, pelo poder que ela tem, é muita manipulação. Em tudo é a manipulação. Michele falando aí, ó. Minha filha adora BTS. A minha também, eu amo aqueles meninos, eu até brinco, porque tem um deles que o nome dele é Jimin. E aí eu falo que Jimin é porque é meu, certo? Jimin é meu. Eu brinco com o Cadu, falo, Cadu, o Jimin é meu, desculpa. Entendeu? Fala pra todo mundo que é Jimin, o nome já tá dizendo, gente, Jimin. Entendeu? Então, mas diga. Então, a Globo manipula muita coisa, como todo processo de mídia, toda mídia é manipulável. Até essa que a gente está usando, o Facebook. Tudo que a gente vê é manipulado para que nós vemos e
capacitamos de uma forma tipo assim, ó, para você. Não é Isso, para o outro, é para preparado. você. Preparado para você. Exatamente. Tudo Exatamente. E certinho. assim, e tudo, cor das coisas que você vê na casa, tudo ali é manipulado. Tudo é manipulado, porque Tudo é a manipulado. gente, principalmente depois, nos últimos 10 anos, todo tipo de curso que eu fiz e que eu me preparei para seguir uma nova carreira que eu agora estou ingressando, eu sei que cada cor, sabe? Cada coisa que ele coloca ali é estratégica para Com certeza. manipular o quarto que a pessoa dorme, a cor que ele está usando, as roupas que são liberadas. Tudo é manipulado para que mexa com o emocional dessas pessoas e esse emocional dê audiência. É isso aí. Sim, é isso, é esse ponto. Tanto que a Juliette teve um dia que elas falaram, que elas estavam comentando no quarto do líder, que elas estavam, que de manhã fica fresco, mas à tarde fica muito quente no quarto. E Também. A Juliette comentou, não, isso aí eles aumentam a temperatura pra gente sair do quarto. Pra gente ir pra ir pra sala, pra ir pra fora. Por quê? Porque precisa de audiência. Então é tudo manipulado. Você não Tudo pode fazer de manipulado. conta que é plantinha e dormir até meio-dia, acordar e comer, e depois deitar na beira da piscina, e depois no final da noite, na balada, ficar lá quietinho tomando um refrigerante, e depois no outro dia acordar linda e loira e tudo bem, entendeu? Primeiro que eu Exatamente. já acho horrível, cara, porque eu sou evangélica, então para mim eu consigo ver as coisas com uma amplitude, sabe, de quem sabe o que é de Deus e o que não é, sabe? Então eu já acho um absurdo o que eles demonstram lá dentro, esse hábito de toda noite lá tem que encher a cara. Meu, não, ninguém bebe socialmente ali, o pessoal bebe até quebrar o caneco, Até ficar entendeu? duro. Não é? E Uhum, acorda no outro dia, sabe, amargo, azedo. Já é uhum. manipulado isso, que é para você acordar Sim, de mau humor, acordar de estômago exatamente. doendo, acordar mal, e aí tudo fica mal, e aí ter as intrigas, entendeu? É tudo Uhum. manipuladinho mesmo. É tudo, Então, tudo. é um As reality, pessoas que né? escolhem. Sim. As pessoas que são escolhidas são justamente para que elas não se dê bem e lutem lá dentro. Sim, sim. E aí tem Entendeu? muita gente que é nessa daí, chegou lá, teve que virar planta, entendeu? Porque encontrou gente mais louco do que ela lá dentro. Sim, Entendeu? E sim. a pessoa chegou, eu sou assim, porque eu não aceito isso na entrevista, né? Não aceito isso, não aceito aquilo. Quando chegou lá dentro, encontrou o nego mais louco do que ela, e aí ficou, ai meu Deus, é melhor ficar quietinha, porque eu não sou nesse Exatamente. naipe aí, É o não que eles mais consigo, falam. não consigo bater de frente com essa não, entendeu? Então eu acho Verdade. que a Carol foi manipulação, eu acho. Sim. Eu acho que teve um pouco dela e a manipulação. É Sim, tudo muito, muito. A gente nunca vai saber. A gente não sabe de nada, porque é sim, tudo sim, muito escondidinho, é tudo muito lá sim. dentro. Então, com Mas é certeza, divertido, muita né? manipulação. O interessante é que é divertido e que a gente consegue se Sim. pôr no lugar da outra pessoa, Uhum, né? E sofrer uhum, por ela, e rir por ela, e viver por ela aquele momento. É divertido, queira ou não, é divertido. Então, é. e uma coisa também que você, assim, eu costumo dizer, como o Péricles ontem participou com a gente, ele disse, às vezes aquele momento que você relaxa, sabe? E você não vai estudar, não quer ler um livro, não quer fazer nada. Aí você senta na frente da televisão, assiste, dá risada, porque você pode dar Sim, risada de tudo que está acontecendo, pode. não é verdade? Sim. Aquilo dali, Uhum. você sabe que ninguém ia pôr um cara lá dentro que fosse um serial killer, né? Não ia pôr, entendeu? Um cara lá dentro que fosse matar o outro, que fosse. É tudo manipuladinho. Então, quem Bem está lá dentro pensadinho. é manipuladinho, a marionete aquilo dali, não é verdade? Uhum. Ó, É muito. a Iva chegou, Iva! Oi, Iva! Olha lá, o Carlos Eduardo falou que o de mim é ele. Opa, gostei, gostei. Olha lá, a Larissa Muito bem. disse assim, ó, abalaram meu frágil mundinho. Olha Ah, lá. percebeu que era manipulação. Essa daí caiu por causa da Elisângela que entrou. Volta, Rebeca, volta! Volta, Rebeca! Caiu. Rebeca derrubou o quê? O telefone?
O celular sai, eu acabei clicando no negócio para sair da tela, deu ruim aqui. Ao Mas vivo é voltei, tudo fogo. Ao vivo é um problema. Viu? ao vivo, ela ao vivo. Ela ao vivo mesmo. Agora, Rebeca, conta uma coisa aqui pra gente, né? Tem muita gente aí que não te conhece. Conta aí pra gente, quer dizer que você é uma estudante rumo à medicina. Conta aí, como é isso? Que paixão é É, essa? De onde veio isso? olha, eu sempre tive um pé na área da saúde, né? Minha Sim. mãe trabalha na parte da saúde, você, minha tia, minha avó e todas as mulheres da família têm um pezinho na área da saúde. Então, e meu pai, como ele ficou internado muitas vezes quando eu era pequena, eu tive acesso direto a hospitais. E eu sempre achava muito legal tudo como funcionava, mas eu nunca pensei que eu gostaria de ser médica. Nunca cogitei essa possibilidade. Só que quando eu entrei no ensino médio, precisamente no terceiro ano, eu queria saber, eu percebi que eu adorava ver como as coisas funcionavam. Por exemplo, por que um pelo cresce em tal lugar desta forma? Por que a pele tem essa reação ao tocar e etc. E eu fico assim, apaixonada por uma área que é a neuro, né? A neurociência, a neurologia, que eu amo como as coisas funcionam no nosso cérebro, como as pessoas Sim, se sim, comportam. sensacional. É incrível. Então, eu me achei na área, né, da medicina, precisamente na neuro. Então, assim, como é uma vaga muito disputada, assim, ó, tem poucas vagas para muitas pessoas que querem fazer. Sim, sim. É uma batalha constante todos os dias, estudar e estudar, e às vezes não é aquele ano que você consegue, mas se você quer persistir, Claro, persista, que claro, uma hora claro. chega. O tempo das pessoas é Sim, sim. diferente, né? Sim, e agora também você sabe que é, a medicina ela é semelhante à informática. Você tem que estudar, estudar, estudar a vida inteira, né? Não Sim. dá para você estudar, se formar e meio que E parar. estabilizar ali. Porque todo Sim, dia tem coisa nova acontecendo, principalmente na parte neurológica, né? Novos sim. conhecimentos, que é muito novo para a gente isso. Então, Uhum. todo dia você vai ter que. A tecnologia é desse jeito, para poder você estar antenado, tem que estar todo dia. É que nem eu, por exemplo, eu estou com uma empresa nova, que é a Pitacos, e a gente trabalha com inclusão digital. E assim, Sim. o Instagram, ele muda, a todo momento ele muda alguma regra dele, sabe? O Uhum. Facebook é a mesma coisa. Então, na medicina, não é diferente. A todo Uhum. momento você vai descobrir que alguma coisa que fazia mal faz bem, ou vice-versa, Sim, entendeu? Eu me lembro, exatamente. Rebeca, que quando eu tinha um irmão ele era pequeno, ele dizia, ele adorava ovo. E aí todo Aham. mundo falava que ovo aumentava o colesterol e fazia. Ah, eu lembro desse Agora, papo. ovo é o mais saudável. Agora, Aham, é o que tem como ovo mais é à vitamina. vontade. Exatamente. Eu falo que para você ser um bom profissional em qualquer que seja a área, você tem que estar estudando o tempo inteiro, Sim, porque o mundo muda o tempo inteiro, as pessoas sim. mudam, ainda mais com essa tecnologia que entrega coisas novas todos os Sim, a todo dias. momento. Sim, Uhum. sim. Então, Então, é só você ver, a pessoa, sei lá, tem um cara que ele cortou meu cabelo, é um dos melhores. Ele é o quê? Ele estuda o tempo inteiro, como as pessoas querem se ver, como que é o corte, o que fazer, ele estuda o tempo todo. Mas se você vê um cabeleireiro que está mais estagnado no lugar, tipo, o que eu sei tá bom, ele vai ser aquela coisa lá parada nos anos, sei lá quando. E 20. é A assim, minha mãe, exatamente. A minha mãe tinha uma coisa assim, a minha mãe tinha o cabelo enrolado, né? Então ela dizia assim, que poucas pessoas sabiam cortar um cabelo de negro, entendeu? Porque Exatamente. ela falava assim, fulano, falava para ela, vai lá no cabeleireiro X, ela falava assim, ele corta cabelo de negro, porque ele se eu cortar cabelo Sim, de branco, eu nem vou, ela falava. exatamente. Porque tem que ter um jeitinho especial, né? E eu acho que todas as profissões, hoje em dia, tá muito fácil de você se atualizar, entendeu? Porque a tecnologia, principalmente na pandemia, deu para ver isso, Sim. ela traz para sua casa, não é verdade? Uhum. Ela traz Sim, sim. tudo. Eu curto vários caras que são fantásticos, médicos da área neurológica também. O Pedro Calabres, não sei se você conhece, ele é sensacional. Ele começou o quê?
Ele é muito inteligente. Então, ele de repente estava ali e começou a... poxa, todo mundo faz vídeo, acho que eu vou gravar alguns vídeos ensinando algumas coisas para as pessoas. E começou... Aí ele falou que as primeiras pessoas... Não, isso é bobagem, não grava nada não. Ninguém vai nem dar a mínima. E aí ele falou assim, olha, se em um ano eu tiver 4.000 seguidores, eu continuo. Só que em um ano, Rebeca, ele foi para 140.000 seguidores. Nossa, usou a tecnologia. Porque ele é muito inteligente, porque ele ensina, entendeu? As coisas neurológicas, a lógica, sabe? A lógica, então, da sua mente é sensacional. Vou te falar, conheça Pedro Calabres, que ele é fantástico. E ele é jovem, entendeu? Então, ele fala, assim, com uma paixão, ele faz palestras com uma paixão, assim, e eu sei o que é você fazer alguma coisa com paixão. Eu sou cantora há pouco tempo, só, como eu disse, 28 anos, entendeu? Então, eu sei o que é trabalhar com paixão, né? A maioria das pessoas que me assistem no meu Face são pessoas que me conhecem por cantar, né? E acaba virando meu amigo para sempre, né? Então, eu tenho absoluta certeza, Rebeca, que você encontrou a sua paixão, a sua necessidade de chegar lá vai ser muito maior que qualquer Enem, tá? Vai ser muito maior. Porque você vai precisar passar, você vai precisar estar do outro lado, entendeu? E com certeza você vai chegar do outro lado e eu e essa galera aí vamos estar aplaudindo você, viu? Ai, obrigada. Muito obrigada por você ter participado, por você ter aceitado estar aqui com a gente hoje. E, pessoal, a Rebeca é minha sobrinha, para quem não sabe. Ela não é a Rebeca, ela é a Bequinha. E eu não sou a titia, eu sou a... Tits. Eu sou a Tits, viu? É a Tits. Muito obrigada, meu amor. Tem alguém falando aqui, ó. Olha lá. E quem é a Rebeca... Tá falando que a Rebeca com K acha que vai ganhar o BBB. Ela já falou, mas ela vai repetir. Vamos lá. Repete aí, Rebeca com C, tá? Quem vai ganhar é a Juliette. Pode anotar aí, ó. Vai ser a Juliette que vai ganhar. Michele, querida, ó, você mora no meu coração. Gente, todos vocês são queridos. Muito obrigada, Rebeca, pela oportunidade de estar com a gente aqui hoje. Foi uma delícia. E eu quero combinar com você uma próxima vez para você contar para a gente o desenvolvimento, o desenrolar aí do BBB, porque todo mundo quer saber. Até quem não assiste agora ficou interessado em querer saber o que vai acontecer. Com certeza. Tá bom? Pode deixar beijo, aqui. Obrigada, se despede da galera, fica à vontade. Tchau, gente. Muito obrigada pela presença. Muito bom todos os comentários. E a presença de vocês sempre muito agradável. Vejo vocês na próxima. E fiquem atentos, hein? Quero saber quem vocês acham que vai ganhar. Bota aí, eu quero saber quem é que vocês acham que vai ganhar. Com certeza. Beijo, viu? Ó, Beijo. A próxima vez que a gente for conversar, a gente vai mandar todo mundo colocar aí em quem eles votariam para ficar e para sair. Tá bom? Exatamente. Beijo. Obrigada, viu? Imagina, Beijo, gente. Tchau. Tchau, boa gente. noite.